Irmãos, o texto que eu li hoje, eu ia falar sobre esta palavra no domingo, mas aí eu já tinha outra mensagem. Mas desde do dia que foi falado aqui sobre essa mensagem de Sansão, aquela mensagem me chamou a atenção. E eu pensei, eu vou trazer a palavra também baseado neste contexto, na história de Sansão. Primeiro, que Sansão, ele era nazireu de Deus. O que era um nazireu? Existia, dentro da lei que Deus deu para Israel, Deus especificou a lei do nazireado. O nazireu era uma pessoa que seria separado por Deus para uma obra específica, para uma missão específica. É a lei do nazireado. Mas pela lei do nazireu, ele deveria cumprir algumas exigências, algumas coisas que não se cobrava para as pessoas. De modo geral, o nazireu, que é separado, né? Nazireu é um separado, é aquela pessoa escolhida por Deus para uma missão específica. Então, pelo fato do nazireu ser alguém escolhido para uma missão específica, obviamente, o comportamento, a atitude desta pessoa também deveria ser uma atitude de alguém diferente, deveria ser um comportamento diferente. Então, esporadicamente, Deus chamava alguém, Deus escolhia alguém para uma missão dentro do nazireado. E no período dos juízes, que foi um período muito longo da história de Israel, que durou aí mais de 400 anos, o período dos juízes, que começou já ali com Josué e depois foi com juízes por muitos anos e perdurou até Samuel, até que foi mudado o sistema de governo, que foi Saul, o primeiro rei de Israel. Então, até que Israel passasse a ser governado por um sistema de reinado, o povo era governado por juízes. Mas os juízes, eles não tinham uma forma de governo igualmente os reis. Por quê? Porque os juízes eram homens e mulheres, né? Juízas também, porque Deus usou mulheres como juíza. Débora, né, por exemplo, foi uma juíza de Israel, que Deus usava essas pessoas para que em determinado momento da história de Israel, Deus levantava essas pessoas para julgar Israel, para defender o seu povo dos seus inimigos. Mas dentre essas pessoas levantadas por Deus, Deus levantou um com o chamado de nazireado, que foi Sansão. E os princípios de Deus dentro da lei estabelecida para o nazireu era que, dentre os requisitos, o nazireu, ele não poderia beber bebida forte, né? Vinho, ou seja, não podia. Ele não podia tocar em nada imundo. Imundo diz-se tocar em corpo morto, de animal, não só de animal, é todo corpo morto. Por exemplo, era uma exigência de Deus. Imagina alguém que ele está ali, a lei do nazireado, e o pai e a mãe morrem. E a pessoa, ele não pode estar naquele ambiente, porque não pode estar onde tem um corpo morto. Esta pessoa não pode estar ali. De animal, não pode. Se tem um animal que morreu ali, ele tem que desviar.
ele tem que passar por outro caminho. Então ele não pode passar navalha no cabelo, ele tem que deixar o cabelo crescer. Ele tem uns requisitos dados por Deus, que é, na verdade, o requisito que tirava aquela pessoa que tinha o chamado de Deus do comum, do tradicional, daquilo que era normal para todas as pessoas. Porque, gente, aqui vale uma reflexão. Todas as pessoas que têm um chamado de Deus, Deus sempre vai exigir de você algo mais. Às vezes você vê um monte de gente fazendo um monte de coisa, mas você sente no seu coração que você tem um chamado de Deus. E quantas pessoas ele tenta ir para o mundo, ele tenta fazer coisa errada. Quantas pessoas, eu conheço história de gente que diz, eu vou sair à noite, eu vou beber. Mas ele chega lá, alguém diz para ele assim, o que você está fazendo aqui, rapaz? Aqui não é teu lugar, tá doido? Vai embora. Eu conheço história de amigos meus, que ele disse, eu não vou ser mais crente. Quando chegou lá, os amigos dele botou ele para correr. Aqui não, com a gente não. Tu é crente, sai daqui, tu é maluco. Não deixou o cara ter chance de ir para o mundo. Porque, gente, a pessoa, ele sabe que no coração dele, ele tem um chamado de Deus. Só que o ser humano, a pessoa, ele quer teimar com Deus. Ele sabe que Deus tem um chamado para a sua vida, ele sabe que Deus tem um propósito para a vida dele, ele sabe que ele não nasceu para fazer o que está fazendo, mas quer teimar com Deus. Por quê? Porque a lei do nazireado mostra um chamado específico, alguém que Deus escolheu. Antes, como Deus chamou o profeta Jeremias, Deus disse assim para Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Antes de Jeremias nascer, antes dele ser gerado no ventre da mãe dele, Deus já olhava para o ventre da mãe de Jeremias e dizia, ali tem um profeta. Mas Jeremias não estava nem sendo gerado ainda, porque Deus disse, antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. E um dia, o anjo do Senhor foi até uma família onde estava a mulher, e o anjo disse para aquela mulher que ela ia ter um filho. A mulher, ela era estéril, ela não poderia ter um filho, e o anjo do Senhor disse para ela que ela ia ter um filho, que o filho ia ser nazireu de Deus, e o anjo passou para ela todas as exigências que está na lei do nazireu, que ele não poderia passar navalha na cabeça, que ele não poderia beber bebida forte, que ele não poderia tocar em nada imundo, em corpo morto, e passou para ela a especificação. E aquela mulher, depois, quando o marido chegou, ela disse para ele, veio aqui o anjo, falou isso comigo, o homem falou comigo isso, e ele falou, não, se ele falou contigo, ele vai falar comigo também. Ele vai voltar aqui, ele vai me falar o que ele falou com você. E o anjo do Senhor voltou, e o nome do pai de Sansão é Manoá. E o anjo do Senhor chegou para Manoá, e ele estava, na verdade, esperando aquele anjo que tinha falado para a esposa dele. E o anjo reiterou, confirmou aquela palavra que ele havia dado para aquela mulher, e que ela seria mãe. Ela era estéril, mas ela seria mãe, ela ia gerar um filho. Mas esse menino, ele ia nascer por um propósito estabelecido por Deus. Ele seria o quê? Nazireu de Deus. Então,
O anjo do Senhor estava ali e o Manoá disse para ele: qual é o teu nome? Para quando o menino nascer, a gente ter a certeza. E o anjo disse para ele: para que você está perguntando meu nome? Está vendo que o meu nome é maravilhoso? Na verdade, irmãos, ali era uma manifestação, chama teofania. É a manifestação de Cristo. Jesus se manifestando para o pai de Manoá, dizendo: não está vendo que meu nome, não está vendo que eu sou maravilhoso? É a presença de Deus se manifestando para aquele homem. Aquele menino nasceu e as leis de Deus foram respeitadas. O menino nasceu, o cabelo cresceu e o Espírito Santo se apoderando daquele menino, e ele cresceu debaixo de todo o princípio, de todo o ensino do nazireado. Mas, irmãos, é interessante que todas as vezes que você tem um propósito estabelecido, sempre vai ter uma tentativa de que você faça tudo o contrário. Quando você tem um projeto, você tem um plano, você tem uma atitude de servir a Deus, eu estou tratando aqui de coisas espirituais, você tem uma atitude de servir a Deus, de ser fiel a Deus, vão levantar coisas para tentar te impedir de servir a Deus. E é verdade, irmãos, que muitas pessoas, ele vai passar por lutas, por dificuldade, mas a tua decisão de servir a Deus, de ser fiel a Deus, vai ser determinante. Mas por que isso? Porque muitas das vezes a tentação, ela vai ser de uma maneira tão intensa que onde você nem imagina. Porque um dia a Bíblia diz que Sansão, com a unção de Deus, com o poder de Deus, né? Só com o poder de Deus, né? Ele matou o leão. O leão ficou morreu, e foi lá a abelha e fez o mel no corpo do leão. Sansão, ele passou, né? Depois serviu até de enigma para ele, né? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O enigma de Sansão. Mas, na verdade, aquilo ali, olha como é as coisas. Aquilo ali era uma verdadeira tentação, uma prova. Por quê? Como ele era nazireu de Deus, ele não poderia tocar em nada imundo, ele não poderia tocar em corpo de animal. Era a ordem de Deus. Mas, quando Sansão, ele viu que ali tinha o mel para comer, ele não pensou que ele, como nazireu de Deus, ele não podia tocar ali naquele corpo, ele é nazireu de Deus. Mas olha como as coisas acontecem. É mesmo assim, é sempre assim. Onde estava o favo de mel? Exatamente no lugar onde Sansão não poderia mexer, que era no corpo, morto ali. Mas Sansão, ele desobedeceu o princípio estabelecido por Deus. Porque, irmãos, na verdade, quando a pessoa começa a fugir dos propósitos de Deus, presta aqui uma atenção que eu vou dizer, nada acontece da noite para o dia. Às vezes a gente começa a desobedecer a Deus, é nas mínimas coisas, é nos simples detalhes que a gente começa a fugir dos propósitos de Deus. Sansão, ele não pecou completamente contra Deus, ele não perdeu a sua força quando ele foi ali no leão comer o mel que estava ali. Mas na verdade, ele já estava abrindo precedente para que outros erros acontecessem na vida dele. Sansão, ele conheceu uma jovem da família dos filisteus, e o pai dele ficou, vou usar uma linguagem aqui, ficou doido, falou: que isso, meu filho, tá maluco, tá doido? Tem tanta jovem, tanta mulher do nosso povo, e você sabe o que isso significa? No exemplo de Sansão, que tem pessoas que tem tudo para dar certo na vida, e ele insiste em fazer a coisa dar errado. Por quê? Sansão, ele tinha tudo para dar certo, tudo. Porque dos juízes,
O único que nasceu com esse chamado do nazireado foi ele. Sansão, irmãos, ele tinha tudo para fazer uma história muito linda. O começo da história de Sansão foi uma história bonita. Mas no percurso, ele começou a se perder. Ele começou a defender o povo. O Espírito Santo entrava na vida de Sansão. A gente sabe que as cidades eram muradas, tinham portas de ferrolhos pesadíssimos. Sansão foi lá na cidade e botou o portão nas costas e saiu carregando aquilo. Pô, esse homem não tem jeito com ele. A unção de Deus estava na vida dele. E os inimigos temiam Israel. Irmãos, é tão tremendo que na vida de Sansão, Deus estava fazendo em Israel através de um homem só. Isso é raro. Normalmente Deus levantava pessoas para, a partir desse alguém, por exemplo, Gideão, para a partir desse alguém criar um exército, levantar pessoas, mas Sansão não. Deus levantou Sansão e através dele, só dele, o Espírito Santo entrava na vida dele e ele acabava com a vida dos inimigos. Ele pegou uma queixada de um jumento e pum, matou 1000 e acabou. Ninguém fica na frente desse homem. Sai de perto, ele inventa a arma e põe o inimigo para correr. O chamado de Deus na vida de Sansão era para ser uma vida de sucesso. Mas como eu disse aqui a frase há poucos minutos atrás, tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas ele insiste em fazer o negócio dar errado. E tem outra. Às vezes a pessoa ele quer que o negócio dá errado, ele está vendo que o negócio está ruim, e ainda tem alguém ainda empurrando ele para o caminho certo, mas ele faz força para ir para o lugar errado. Por quê? Se a gente sabe que não vai dar certo, que é fora dos princípios, dos padrões de Deus, não adianta insistir que não vai dar certo. Preste atenção. Tem marcas na vida que pessoas carregam que não precisariam carregar. Tem feridas que tem pessoas carregando hoje que elas não precisariam estar carregando. Existem traumas que tem pessoas hoje sofrendo que não precisariam ter sofrido, se tivesse, no mínimo, prestado atenção em alguém que está do seu lado. Veja se alguém que foge da vontade de Deus, se vai dar certo na vida dessa pessoa. Veja se alguém que larga Jesus para ir para o mundo, conta a história de alguém que deu certo. Então não vai dar para ninguém. Uma hora vai dar problema. Tem pessoas que está bem, ele está seguindo a Deus, ele tem a sua família, ele tem a sua casa, mas tem gente insistindo em jogar as bênçãos de Deus fora. Tem pessoa que está em paz, mas parece que tem gente que tem saudade da guerra. Tem gente que tem saudade do vento. E tem um versículo que é um versículo, está na Bíblia, tem gente que usa como se fosse um provérbio, mas é um versículo bíblico. Quem semeia vento, colhe tempestade. Não adianta a gente achar que a gente vai plantar vento e vai colher um sol maravilhoso amanhecendo na nossa vida. Não. Para que na nossa vida as coisas aconteçam, a gente deve obedecer a palavra de Deus. E muitas das vezes, você vê a vida ou de alguém que está do seu lado. E a gente deve ter cuidado para que isso não aconteça com a gente também. Sansão, ele sempre se apaixonou pela pessoa errada. Ele nunca, na vida, ele chegou em casa e disse, pai, eu vou casar.
com uma pessoa aqui do nosso meio, do nosso povo. Não, ele só ia para o lado errado. E um dia, os inimigos viram que Sansão tinha tendência para caminhar para o lado errado. Falaram, nós vamos pegar ele. Na força, ninguém pegava. Na arma, ninguém matava. Como é que pode um povo que tinha exército, tinha tudo e não conseguia fazer nada com Sansão? Sansão brincava com os inimigos. Ele dizia, pode me amarrar. Eles amarravam, ele, pum, soltava. Ele brincava com os inimigos. Mas, irmãos, o dia que a pessoa peca contra Deus, as suas forças espirituais, ela vai embora. Não adianta a gente achar, tem pessoas que acham que ele pode viver em pecado, que ele vai viver bem com Deus. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus, estou chorando. Isso não muda nada para Deus. Deus é Deus de princípio. Eu sempre digo aqui, Deus não quebra princípio. Um dia, Deus fez Adão e Eva, o casal perfeito, né, sem pecado, e Deus botou eles lá no jardim. Aí Deus falou, o dia que você pecar, daqui você sai. Eles pecaram, o que Deus fez? Falou, sai. É princípio, Deus é Deus de princípio, irmão. E o princípio é a palavra de Deus. Sansão conheceu Dalila, e Dalila estava ali a serviço de quem? Dos inimigos. Mas Sansão estava cego por aquela mulher. Irmãos, o pecado cega. O pecado cega. Como eu disse aqui, Sansão ele já vinha numas práticas de erro contra os princípios do nazireado. Quando ele chegou casar com Dalila, você acha o quê? Ali ele já estava cego, o negócio já estava ruim para o lado dele. Ele já não estava vendo mais nada, ele não estava vendo perigo nenhum. Assim acontece quando a pessoa foge de Deus, meu irmão. Ele não vê o perigo. Meu pastor, então, você sabe mais do que eu, já morou em lugar, você fala com a pessoa, rapaz, não vai não, chega ali, o cara vai te matar, mas o cara vai, chega lá, ele morre. Mas você avisou, rapaz, você está correndo perigo. Então não. Sai dessa vida, vai dar ruim para você. Vai não. Eu sou forte, eu sou bom, eu sou poderoso, tenho corpo fechado. Aí vai, perde a vida. Alguém disse, rapaz, não vai. Que alguém vai te dar uma oportunidade, uma oferta. Que vai ser ruim para você. Que vai te viciar, que vai te colocar na vida errada. A pessoa vai. Não larga a tua família, não. Não larga a tua esposa, não larga teu esposo. Depois vai dar problema. Mas a pessoa vai. Ele acha que depois vai resolver o problema. Não vai. Você tem a sua vida, você tem a sua casa, você tem a sua família. Eu sempre digo que a pior coisa na vida do ser humano é quando ele diz aquela frase, eu era feliz e não sabia. Mas aí já era. Sansão, ele era feliz e não sabia. Porque ele foi um chamado de Deus na vida dele. Mas ele ficou cego por Dalila e foi lá. Dalila ficou lá lisando, né, aquelas 7 tranças de Sansão, cabelão, o cara que nunca tinha cortado o cabelo, nazireu de Deus, forte. E Dalila está falando com ele e Sansão está lá. Dalila, sabe como é que é, né, irmão? O pecado não adianta. Só tem uma maneira de vencer o pecado. Como? Fugindo. Não existe brincadeira com o pecado. Não tem pastor, não tem doutor, não tem quem ora no monte, quem ora no vale, não muda nada. Ou a gente foge do pecado ou o pecado pega. Não adianta querer brincar com o pecado. E Sansão ficou ali brincando com o pecado.
E Dalila falou para ele lá, né, fazendo carinho, ô meu amor, lá, fala, onde está essa força? Aí começa a dar aquele chorinho, não sei o quê. Onde está essa força, meu amor? Ah, você não me ama nada. Se você me amasse, você falava. Aí Sansão tá lá, cego, né? Cego mesmo. Literalmente. Sansão falou o quê? Se cortar o meu cabelo, a minha força vai embora. Ai, ai. A mulher fez uns carinhos de Sansão. Sansão dormiu. Estava tudo pronto. Veio um soldado dos filisteus, dos inimigos. Pá! Talvez o cara foi lá rápido, né? Já deixa tudo preparado. Quando ele dormir, você vai e corta rapidinho. Foi lá, cortou o cabelo de Sansão, que era a ordem de Deus para não cortar. Quando levantou, vem os filisteus, Sansão. Ele, como das outras vezes, vou levantar e vou. O Espírito Santo já tinha saído da vida de Sansão. Sabe por quê, meu irmão? A força de Sansão não estava no seu cabelo. A força de Sansão estava na sua obediência. A força não estava no cabelo. O cabelo só fazia parte da obediência da lei que Deus deu. Ou seja, a desobediência vai trazer o pecado. Aquele homem que estava cego espiritual ficou cego literal, sabe por quê? Primeira coisa, quando pegaram Sansão, irmão, enfiaram, arrancaram o olho de Sansão, colocaram Sansão naquela, para poder ficar rodando, para poder ficar pilando alimento, meu irmão. Ele estava fazendo o papel do animal, colocaram Sansão para ficar ali. E um dia, Sansão, ele disse, Senhor, só dessa vez, só mais dessa vez. Mas ia ser só daquela vez mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque o homem que nasceu com o chamado de Deus estava cego. Arrancaram os olhos de Sansão. Levaram Sansão, e Deus ainda teve misericórdia, né? Levaram Sansão para o templo de Dagon, e Sansão estava lá no dia de festejar, porque, meu irmão, ali era a honra de Deus. Era do nome do Senhor que aquele povo estava zombando. Se fosse só de Sansão, meu irmão, era só Sansão, acabou. Sansão já deu ruim para ele. Mas estava zombando do Deus que levantou Sansão. Levaram Sansão para botar no templo de Dagon para comemorar. Porque para eles, o Deus deles que havia feito aquilo com Sansão. Então era o nome de Deus que estava ali. Sansão falou com o menino que levou ele. Me bota aí na coluna que segura o tempo. O menino não sabia de nada, né? Me bota aí na coluna. O menino foi, colocou Sansão. Sansão orou ao Senhor. Só dessa vez, Deus deu, o Espírito Santo entrou em Sansão de novo. Ele forçou as duas colunas. E aquele templo ruiu. E morreu aquele povo que estava ali adorando outros deuses. Mas não era esse o final que Deus tinha para Sansão. Mas ele insistiu em ter um final desta maneira. Às vezes, irmãos, a gente acha que é Deus nos dá o chamado na nossa vida. Mas é a gente que escolhe seguir ou não o chamado de Deus. Deus selou Sansão, colocou o Espírito Santo na vida de Sansão. Mas a decisão não era plano de Deus Sansão terminar desse jeito. Mas ele decidiu, por causa do pecado, terminar dessa maneira. Então somos nós que decidimos. A decisão é nossa. A atitude é nossa, meu irmão. O plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida sempre vai ser o melhor. O projeto de Deus para a tua vida sempre vai ser maior do que aquele que você pode pensar e planejar.
Mas se a gente sair da rota, o negócio dá errado. Não pode sair do plano de Deus, do propósito de Deus. Não saia da vontade de Deus. Quer ser bem-sucedido? Quer ser bem-aventurado? Quer ser abençoado? Fica nos propósitos de Deus para a sua vida. Fica na vontade de Deus para a tua vida, que aí você vai ser bem-sucedido. Fica na direção de Deus para você, que você vai ser bem-sucedido. Aí alguém disse assim, porque você não sabe a minha vida. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei como é que é a vida de jovem, solteiro, adolescente. Eu sou nascido e criado na igreja. Eu sei como é que é a vida do irmão, da irmã, da luta que você tem na sua vida para você ser fiel a Deus. Irmãos, é mais fácil fazer a coisa errada do que a coisa certa. Um dia, alguém fez a seguinte pergunta: o que a pessoa deve fazer para ir para o inferno? Alguém pensou e respondeu, nada. E alguém respondeu, tá certo. Para ir para o inferno não precisa fazer nada. Por que não precisa fazer nada? Porque é só deixar de fazer o certo, meu irmão. Se deixar de fazer o certo, já está fazendo o errado. Se deixar de fazer a vontade de Deus, já está fazendo a vontade do inimigo. Às vezes a gente acha que não tem meia volta. Só existe o caminho de Deus e o caminho do diabo, não tem conversa. Então, essa pergunta e a resposta é verdadeira. Se a gente quer viver a vontade de Deus. E para entrar no céu, meu irmão, tem que fazer alguma coisa? Como tem? Como tem? Ontem, um rapaz me ligou, ele disse... Na Bíblia tem versículo que fala sobre renúncia. Eu falei, e como? Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para seguir a Cristo tem que fazer alguma coisa. Eu estou lembrando aqui, para a gente fechar, de uma pessoa que um dia, ele estava do lado de cá, de um muro, e ele escutava sempre alguém do outro lado do muro dizendo para ele, vem para cá, vem para cá. E ele está do lado de cá ouvindo, todo dia alguém do lado de lá, vem para cá, vem para cá. Um dia ele falou assim, eu vou ver. Por que tem alguém me chamando para ir para o lado de lá? E ele subiu no muro. Quando ele chegou em cima do muro, ele não ouviu mais a voz. E ele falou, não viu ninguém, falou, agora ninguém está falando mais nada. Estou em cima do muro, ninguém fala mais nada. Aí alguém respondeu para ele, porque quem está em cima do muro já está do lado de cá. Quem está em cima do muro já está do lado de cá. Ou seja, quem estiver em cima do muro, meu irmão, está do outro lado já. Por isso que eu não vou falar mais nada. Quem está em cima do muro já está do outro lado. O que isso significa nessa linguagem, nessa comparação? Que para servir a Deus, a gente tem que ir de verdade, tem que mergulhar fundo, tem que se entregar com força, com vontade mesmo. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele disse assim, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram. Vou repetir. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como, irmãos? A pergunta que está no livro de Hebreus. Como escaparemos nós? Como escaparemos? Nós só escapamos se estivermos em Cristo.
Que haja em nós, nesse início de ano, que haja no nosso coração, uma atitude de buscar a Deus mesmo, de servir a Deus. Você sabe por quê? Vou aqui mais uma ilustração para a gente fechar. Nos dias que nós vivemos hoje, você já parou para observar que o mundo não tem mais nada de fazer nada escondido, não. O que a pessoa é, meu irmão, o cara bota a camisa mesmo. Se o cara é LGBT, é LGBT+, é LGBTQ, não sei mais, é tanto... O cara bota a camisa. O cara é torcedor do time, ele bota a camisa do time. Se o cara é escola de samba, ele bota a camisa da escola de samba. Se o cara ele apoia político, ele bota a camisa de político. Não é assim? O mundo é assim, meu irmão. As pessoas se manifestam, não tem negócio de não se esconder, não. Agora o crente, a gente fica... Não sei se eu sou, se eu não sou, não sei se eu vou. Para vestir a camisa de Deus, a camisa do Evangelho, a gente tem dificuldade. Vou botar a camisa de Cristo mesmo, pronto. O mundo está vestindo a camisa do que eles defendem, irmãos. E a camisa do Evangelho, eu sou de Deus e ponto. Não importa o que vão dizer, eu sou de Cristo, eu sigo a Cristo, eu sou fiel a Cristo e ponto final. Um jovem com 17 anos, no maior império do mundo, na Babilônia, com 17 anos, Daniel, dentro do palácio de Nabucodonosor, ele vestiu a camisa do Deus de Israel. Ele disse: eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Aquilo era uma afronta para o palácio, para o rei, porque era a comida mais importante do rei, meu irmão. Mas ele disse: eu não vou me contaminar. Isso que é vestir a camisa daquilo que defende. Que nós tenhamos essa atitude diante de Deus, de sermos fiéis, valentes e valorosos na presença do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pés. Tem alguém aqui nesta noite que precisa de oração? Tem alguém aqui... está aqui com a gente, a Rosiane. Rosiane, a senhora, está aqui com seu filho, né, o Henrique. Deus abençoe, tá? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus, ou que está afastado e quer voltar para Jesus? Tem alguém? Se tiver, você vem aqui para a gente estar orando por você. Tem alguém que está enfermo, precisa de oração? Se tiver, também vem aqui para nós estarmos orando. Tem alguém enfermo? Não? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Não? Também? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Pai bendito, Senhor da glória, Deus fiel, maravilhoso e poderoso. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, por este momento, por esta oportunidade, por este culto que o Senhor nos permitiu de estarmos aqui para louvar, para adorar, para ouvir a Tua palavra, para clamar ao Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, leva o Teu povo em paz, dê uma noite abençoada para os Teus filhos. Se o Senhor permitir, no domingo próximo nós estaremos aqui. Continue abençoando o Teu povo, os Teus filhos, a Tua igreja, meu Deus. É o que nós oramos, nós pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? A vitória é nossa. Deus abençoe os irmãos. Não saia sem cumprimentar o teu irmão que está do teu lado, em nome de Jesus.